Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo certo, ok? Hoje estou um pouquinho com a garganta irritada, mas tá tudo ok, certo? Eu percebi que eu não corrigi umas páginas com vocês dos pronomes relativos. Então, eu gostaria que vocês voltassem ali na página 11. Se vocês puderem retornar lá na página 11, para nós corrigirmos ali os pronomes relativos. Ok? Já vou compartilhar com vocês. Essa página aqui. Pronomes relativos e a conexão em orações. Eu não corrigi com vocês. Página 11 e algumas partes. Devo ter corrigido poucos exercícios. Correto? Para quem está chegando depois, eu retornei a um conteúdo que nós já estudamos. Está na página 11, faltaram algumas páginas para corrigir. Correto? Página 11 do livro de vocês ali. Então vamos lá, gente. Primeira questão. Analise a frase. A menina pegou a caixa do colar que estava sobre a mesa. E responda ao que se pede. Com base na leitura, é possível afirmar com certeza o que estava sobre a mesa? Olhem bem, a menina pegou a caixa do colar que estava sobre a mesa. Você consegue identificar se é a caixa ou o colar que estava sobre a mesa? Você pode me dizer, é a caixa. Outro vai me dizer, é o colar que estava sobre a mesa. Com esse pronome relativo que foi utilizado aqui, não tem como identificarmos. Gera ambiguidade. Lembram? Na ambiguidade que dá duplo significado, tanto podemos dizer que a caixa estava sobre a mesa e o colar estava sobre a mesa. Não sabemos qual dos dois estava sobre a mesa. Correto? Então, ali, não é possível saber, com base apenas na leitura, o que estava sobre a mesa, pois o pronome relativo que pode referir-se tanto à palavra caixa quanto como a palavra colar, correto? Através desse pronome relativo que tem aqui, gera ambiguidade, não tem como sabermos se a caixa ou o colar estava sobre a mesa, correto? Reescreva o período, substituindo o elemento apresentado na sua resposta ao item anterior por outro de mesma função, mas assegurando soluções para a situação analisada. Então, se você disser para mim que a caixa estava sob a mesa, então como que nós podemos reescrever? A menina pegou a caixa do colar, a qual estava sob a mesa, a caixa. Agora, se você disser para mim que era o colar que estava sobre a mesa, nós vamos colocar: a menina pegou a caixa do colar, o qual estava sobre a mesa, correto? Então, ali, se você disser que foi a caixa, nós vamos colocar a qual. Se foi o colar, nós vamos colocar o qual, correto? Então, ali você... Só um minutinho. Isso.
isso. Para não gerar essa ambiguidade, nós temos que tirar o pronome relativo que e usarmos outro relativo, né, outro pronome relativo que dê a ideia ali de qual deles estava sobre a mesa. Se você preferir que é a caixa, você vai colocar a qual. Se você disser que é o colar, nós vamos colocar o qual, correto? Para concordar com ele em gênero. Ok? Para quem chegou depois, estamos aqui nessa página, ó, voltando ali no início, correto? Página 11. Agora o exercício número 2. Considere a seguinte oração: aquela é a região de onde saímos há 3 anos. O pronome onde se refere a um termo antecedente. Qual é o termo a qual ele se refere? O qual, né? A qual não, o qual. Aquela é a região de onde nós saímos, da região, correto? O pronome onde, ele sempre vai estar se referindo a lugar, correto? Então, aqui ele refere-se ao substantivo região. Explique por que foi empregado o pronome onde antecedido de preposição. O verbo sair, ele requer um adjunto adverbial iniciado por preposição, pela preposição de. Quem sai, sai de algum lugar, correto? Então, aqui nós temos a resposta ali. Por que foi utilizado a preposição de antes do pronome relativo onde, correto? Porque esse verbo que nós temos aqui, sair, quem sai, sai de algum lugar. Você não vai dizer quem sai, sai algum lugar, não é? Nós vamos dizer quem sai, sai de algum lugar. Então, se o verbo está pedindo a preposição de, nós temos que colocar a preposição antes do pronome, ok? Então, a resposta ali, o verbo sair requer um adjunto adverbial, iniciado pela preposição de. Quem sai, sai de algum lugar. Ok, gente? Vamos para a próxima página, então. 12. Não, na página 12 nós não temos exercícios. Temos aqui na página 13. Exercício 3. Analise as ocorrências de pronomes relativos nas frases a seguir, analisando a ou as que estiverem gramaticalmente correta. O texto ao qual falei é este. Você diz assim, o texto ao qual falei? Não, nós não falamos assim. Eu posso dizer o texto de que falei, o texto que falei, né? Que falei posso utilizar, mas o texto ao qual falei também não. Você é um amigo em quem deposito toda a confiança. Quem deposita algo, deposita em algum lugar, correto? E confiança em, assim como temos verbos que pedem complementos, temos nomes que pedem complementos também, certo? Então, aqui, quem tem confiança em alguém ou em alguma coisa. Então, ali, por isso que o pronome relativo quem, ele sempre refere-se a pessoas, mas como ali o substantivo confiança, aqui ele está pedindo um complemento com a preposição em, então por isso veio aqui em, certo? Você é um amigo em quem deposito toda a minha confiança, está correto. O comerciante cuja a loja fica nesta rua é meu amigo. Aqui o que está errado é esse artigo que veio depois, né? Quando utilizamos o pronome relativo cuja, já eliminamos aqui cuja loja. Não precisa colocar o artigo cuja a loja. Não. O pronome aqui, cujo, cuja e as variantes dele ali, ele sempre vai indicar posse de alguém, correto? Então, aqui não há a necessidade desse artigo antes do substantivo loja.
Moro numa cidade em onde há belíssimas praias. Está correto, gente, falarmos assim? Moro numa cidade em onde há belíssimas praias? Onde? Apenas onde? Ali nada está pedindo preposição, ok? Então, por isso, aqui é apenas o pronome onde. Aqui temos reescrever as frases incorretas, né? O texto do qual ou de que falei é este, certo? Então, aqui, o texto ao qual falei é este. Não, ao qual não. O texto de que falei, o texto do qual falei. As duas formas são corretas. Aqui, o comerciante cuja loja fica nesta rua, tirando ali o artigo, e moro numa cidade onde há belíssimas praias, ou posso utilizar na qual há belíssimas praias. Eu usaria mais aqui o pronome onde. Não que esteja errado o outro, as duas formas são corretas, mas eu prefiro usar onde, correto? O relativo onde. Ok, gente, vamos lá para o próximo exercício. Exercício número 4. Está aparecendo a página ali para vocês. Unindo as orações, o conselho é importantíssimo e preciso desse conselho. Pode-se obter o período, o conselho de que preciso é importantíssimo. Considerando que um pronome relativo pode ser antecedido de preposição, dependendo da construção em que ocorra, una as orações a seguir, com base no exemplo anterior, de modo que a primeira frase funcione como oração principal. Utilize os pronomes que, o qual, a qual, onde e as variações. A cidade é linda, moro na cidade. Nós podemos dizer, a cidade onde moro é linda. Eu posso dizer, a cidade na qual moro é linda, ou a cidade em que moro é linda. Qual é o mais comum de nós dizermos? A cidade onde moro, não é? A cidade onde moro é linda. As três formas ali são corretas, ok? Olha a letra B. Quero estudar neste colégio. Este colégio deve ser maravilhoso. Ali nós vamos juntar essas duas orações, está repetido aqui o colégio, então nós temos que tirar e acrescentar um relativo. Quero estudar neste colégio que deve ser maravilhoso. O pronome relativo que, ele tanto pode referir-se a pessoas e a lugares, a coisas, certo? Então, ali não importa que o pronome relativo ele pode ser utilizado. Mas aqui nesse caso, quero estudar neste colégio que deve ser maravilhoso. Agora ali a letra C. Frequentamos aquele cinema. Gostamos muito daquele cinema. Olhem ali, como que nós podemos reescrever? Frequentamos aquele cinema de que gostamos muito ou frequentamos aquele cinema do qual gostamos muito. E na linguagem do dia a dia, nós dizemos como, gente? Frequentamos aquele cinema que gostamos muito. Não é assim? Na linguagem coloquial? Mas a forma correta, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, pede ali a preposição de, o verbo gostar. Correto? Agora, a última ali, o show foi magnífico. Assisti ao show. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ali, o verbo assistir, ele rege a preposição a. Então, nós temos que utilizar ali um pronome relativo com a preposição a. O show a qual assisti foi magnífico. Ou o show a que assisti foi magnífico. As duas formas são corretas, tanto qual quanto que pode ser utilizado aqui. Correto? Podemos passar para outra página. Sim. Vamos lá, então. Só um pouquinho.
Não estou conseguindo abrir o bate-papo. Ah, ok, eu retorno lá, eu retorno, só um minutinho. Isso. Eu aguardo vocês terminarem. E esse é um conteúdo que eu vou pedir nessa próxima prova, nessa prova não, nesse trabalho avaliativo que vocês terão daqui uns dias, tá? Os pronomes relativos. Ok, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir o bate-papo aqui. Ah, sim, ok, ok. Não sei se os demais conseguiram copiar. Ok, Duda. Oh, ótimo, ótimo, Eduarda. Então, vamos ali à próxima página. Exercício número 5. Reescreva os trechos em destaque, fazendo uso da expressão a qual. Atente-se para o emprego da norma padrão. Olha ali a oração que nós temos, o período. Era uma espécie de êxtase. Fazer de simples prova de natação, a que ninguém o obrigava, uma disputa em que parecia empenhar o destino. Então, ali está pedindo para reescrever os trechos em destaque, fazendo uso da expressão a qual. Olha só, era uma espécie de êxtase fazer de simples prova de natação, a qual, referindo-se à prova, a qual ninguém o obrigava. Uma disputa, né, na qual parecia empenhar o destino. Uma disputa, quem disputa, parece. Aqui é um substantivo, está pedindo ali a preposição em. Uma disputa na qual parecia empenhar o destino. Quem se empenha em alguma coisa. Na primeira oração, a crase se deve ao encontro. Aqui, se vocês observarem, a, né, veio com sinal grave. A crase se deve ao encontro da preposição a com o artigo a, presente ali no pronome relativo. Na segunda, a contração, que aqui é na, em mais a, né, resulta no encontro da preposição em mais o artigo a do pronome relativo. Então, se vocês observarem aqui, o que foi que modificou ao utilizarmos a qual, nós precisamos aqui colocar crase, porque aqui nós temos uma preposição mais um artigo, e aqui também temos a preposição em mais o artigo a, que ali fica na, correto? Agora que o exercício número 6, observe as frases seguintes. 1. O autor destes versos é Manuel Bandeira. 2. Estes versos fazem parte do soneto Renúncia. Assinale a alternativa na qual as duas orações foram corretamente transformadas em um só período. Então, ali, o autor destes versos é Manuel Bandeira, né? Aí, o que nós temos que utilizar aqui? O pronome relativo cujo, porque esses versos, eles pertencem a Manuel Bandeira. Então, é de posse dele. Então, eu preciso utilizar ali um pronome relativo que indica que os versos pertencem a ele, correto? Então, ali, estes versos cujos são de Manuel Bandeira, não tem como, né, gente? Cujos são, depois aqui tem esse verbo cujos e depois o verbo não fica, né, fica meio esquisito ali de dizer dessa forma. Fazem parte do soneto Renúncia. Olha aqui o outro exemplo.
estes versos, cujo autor é Manuel Bandeira, aí sim. Então, ali, o cujo aqui está indicando que os versos pertencem ao autor Manuel Bandeira, ok? Então, estes versos, cujo autor é Manuel Bandeira, fazem parte do soneto Renúncia. Olha outro exemplo. Estes versos que o autor é Manuel Bandeira fazem parte do soneto Renúncia. Também aqui precisamos utilizar o cujo, porque o pronome relativo indica posse, né? Estes versos de quem o autor Emanuel Bandeira fazem parte do soneto Renúncia de quem, né? Não podemos estar colocando ali. Então, a única que está de acordo com aquilo que nós já estudamos é a letra B. Estes versos, cujo autor é Emanuel Bandeira, fazem parte do soneto Renúncia. Ok, gente? Não sei se vocês conseguiram terminar de copiar, principalmente essa daqui, que era um pouquinho maior. Aqui não tenho mais exercício, só tenho esses. Depois aqui no... Ok, ok. Terminou a Gabi. Tem alguém que está copiando? Deixa eu olhar aqui um pouquinho. Ok, também, ok. Ok. Vamos lá então, gente. Próxima página. Aqui. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. Eis uma pessoa de quem o caráter é excepcional. Aqui, na realidade, nós utilizaríamos apenas o que, né? Eis uma pessoa que o caráter é excepcional. Correto? Refiro-me ao livro que está sobre a mesa. Quem se refere, refere-se a alguma coisa. Então, por isso aqui o pronome, a preposição aqui, a, né? Refiro-me ao livro que está. Então, aqui apenas o pronome relativo que para referir-se ao substantivo livro que veio antes. Está correto, certo? Aquele foi um dos... Só um minutinho. Sem problemas, Pedro. Tinha fechado. Ok. Aquele foi um momento onde eu tive grande alegria. Aquele foi um momento que eu tive muita alegria, onde refere-se a lugar, ok? As pessoas que falei são muito inteligentes. As pessoas de quem falei, ok? Então aqui não usaríamos o pronome relativo que, mas o quem, que é próprio para pessoas, ok? Então o que está de acordo com a norma padrão é esse aqui, a letra B, o que foram usados corretamente ali os pronomes relativos, ok? Refiro-me ao livro que está sobre a mesa. Agora, aqui no exercício número 2, a palavra em destaque na frase a seguir pode ser substituída sem alteração de sentido por qual pronome relativo? As experiências que ele viveu influenciam suas atitudes. As experiências, aqui nós temos as indicando um substantivo feminino plural, então ali nós podemos utilizar um outro pronome relativo, as quais, certo? Aqui o pronome relativo que não alteraria o sentido da frase é as quais. As experiências às quais ele viveu influenciam suas atitudes, certo? Então, aqui o relativo que pode ser substituído por as quais sem alterar o sentido da oração. Correto, gente? Agora, ali na número 3, o uso do pronome relativo na oração a seguir está de acordo com a norma padrão? Justifique. O escritor a cuja a palestra assistir lançará um novo livro. Olhem bem a oração. O escritor a cuja a palestra. Não está de acordo. Correto, gente? Claro que aqui o pronome cuja, ele refere, está dizendo que a palestra pertence ao escritor,
certo? Não está de acordo. Deveríamos usar ali apenas cujo ou cuja, certo? Então, ali, o escritor cuja palestra assisti lançará um novo livro. Nós temos que eliminar aqui que tirar, né, a preposição a e o artigo a daqui. Quando utilizamos o pronome relativo cuja, ele, né, e as variações dele, não utilizamos ali. Ok? Pode ser utilizado de cuja, a cuja, mas aqui nesse caso não tem como utilizarmos. Ok? Vamos agora para o exercício número 4. Preencha com pronomes relativos as lacunas das orações a seguir. O desafio a que me refiro é importante como os objetivos aos quais você visa. Olha só, o desafio a que me refiro, certo? Quem se refere, refere-se a alguma coisa. Então, por isso, a preposição a aqui. O desafio a que me refiro é importante com os objetivos. Quem visa, visa a alguma coisa também. Então, aqui, a preposição a. Com os objetivos aos quais você visa. O artigo aqui, porque temos ali o artigo acompanhando o substantivo objetivos, temos uma palavra, um substantivo masculino aqui no plural. Então, aos quais. Olha só, aqui nessa segunda, aquele é o lugar onde iremos ou aonde. Então, ali, aonde iremos no começo das férias. Iremos a algum lugar, correto? Então, ali, o pronome onde acrescentado da preposição a. Ok? Letra C, o acontecimento, aqui também é através do verbo, gente. Quem vai, verbo ir, né? Vai a algum lugar, certo? O acontecimento a que você aludiu hoje revela-nos a explicação a que nunca tivemos acesso. Você aludiu, né, a alguma coisa. Então, ali o acontecimento a que você aludiu hoje, né, que você estava falando sobre ele hoje, fez referência a ele, revela-nos a explicação que nunca tivemos acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Certo? Então, aqui, a que e a que também. Agora, aqui na letra D, Curió, deixa eu aumentar um pouquinho. Curió, cuja infância, olha aqui, a infância é de quem? Do Curió. Então, nós utilizamos o relativo cuja, certo? Curió, cuja infância, em parte, decorrera num asilo de menores, dirigido por padres, buscava na embotada memória uma oração completa. Uma frase de Jorge Amado, dos livros dele. Então, aqui, Curió, cuja infância. A infância do Curió, por isso o pronome relativo cuja ali. Agora, exercício número 5. Os pronomes relativos são importantes elementos empregados na substituição de termos, além de estabelecerem relação entre orações. Assinale as orações que fazem uso de pronomes relativos. Traga a moça que fará a entrevista. Que refere-se à moça, aqui nós temos um pronome relativo, correto? Está referindo-se ao termo moça, ao substantivo. Agora aqui, temos que estudar mais. Aqui ela está ligando uma oração à segunda oração. Então, ela não é, aqui não temos um pronome relativo, mas uma conjunção integrante, correto? Então, aqui nesse caso, não temos conjunção, não temos pronome relativo, apenas uma conjunção integrante, ligando essa primeira oração à segunda oração. Certo? Agora, na terceira aqui, a estrada por que passei é estreita. A estrada por que passei, posso utilizar pela qual passei também, certo? É correto falarmos a estrada por que passei. Geralmente não utilizamos o porquê, mas utilizamos pelo qual, pela qual. Ok? Então, aqui está correto também. Agora, a última, a prova que passo não é difícil.
que refere-se ao substantivo prova, então aqui temos um pronome relativo também, não está ligando orações, correto? Então, a única que não é um pronome relativo é a segunda oração, é uma conjunção integrante. Agora, aqui no exercício número 6, utilize-se de pronomes relativos para ligar as orações a seguir, de modo que a primeira frase funcione como oração principal. Olha só, o caminho era longo, o atalho do caminho era perigoso. O atalho pertence ao caminho, então nós temos que usar ali o cujo, vamos lá. O caminho, cujo atalho era perigoso, era longo. O caminho era longo, oração principal, cujo atalho era perigoso. Aqui nós temos uma outra tipo de oração que nós aprendemos já, certo? Orações adjetivas. Agora aqui, a letra B. Era honorável figura o presidente. De suas mãos recebi o prêmio. Então, nós vamos colocar ali o presidente, de cujas mãos recebi o prêmio, era honrável figura. Olha só como que ficou melhor para entendimento, não é? Era honorável figura o presidente. De suas mãos recebi o prêmio. O presidente, de cujas mãos recebi o prêmio, era honorável figura. E a letra C, a árvore era antiga, pelos galhos dela passavam fios telefônicos. A árvore, por cujos galhos fios telefônicos passavam, era antiga. Ok? A árvore, por cujos galhos fios telefônicos passavam, era antiga. Que nós temos que fazer de tudo para que essa primeira oração, né, aqui ela fique como sujeito ali, fique como oração principal, correto? Sujeito não, gente, como uma oração principal. Ok? Então, ali, a árvore por cujos galhos fios telefônicos passavam era antiga. Correto, gente? Eu não sei se vocês conseguiram entender, né? Consegui corrigir todo o exercício ali dos pronomes relativos. E esse conteúdo vou pedir no trabalho avaliativo, capítulo 15, capítulo 14, capítulo 13, certo? Todos conseguiram terminar de copiar ali? Ok. Muito bem. Correto, gente. Vamos lá, então. Deixa eu tirar aqui o livro. Só um pouquinho. E aí, vocês conseguiram me entender tudo? Sim. Ótimo.